Eu sou campograndense, né? Nascido e criado aqui. Conheci essa cidade pequena. Me lembro de Campo Grande ainda com a rua Rui Barbosa, ainda cheia de areia. E lembro quando asfaltou as primeiras ruas dessa cidade. Eu era uma criança que gostava de sair na cidade. Minha mãe dizia que eu devia ser fiscal da prefeitura, porque eu ia olhar todas as construções que aconteciam na cidade. Sábado e domingo eu visitava todas as casas que estavam construindo. Então eu sempre fui aguerrido, um campograndense assim, daqueles bairristas mesmo, né? E sempre adorei a minha cidade. E estou aqui até hoje, né? Muito feliz, porque daqui eu consegui fazer uma carreira nacional e sem sair de Campo Grande, aliás, fui para Cuiabá, porque as duas cidades, né, no tempo do Mato Grosso inteiro, Cuiabá era a capital, era onde apresentava mais condições, né, para você conseguir, talvez, auxílios, recursos para trabalhar a cultura. Nós a vida toda trabalhamos com isso. Desde a juventude, a gente resolveu abraçar essa causa para colocar Mato Grosso, então, e Mato Grosso do Sul, no mapa cultural do Brasil. O meu primeiro caderno de pintura, eu acho que foi um paredão que tinha na casa da minha avó, que dava para uma vizinha. Antes de varrer um quintal, você tinha que jogar um pouco d'água. E eu pegava aquela mangueira e comecei a desenhar na parede. Então o sol secava, quando eu chegava lá na outra ponta, eu voltava, recomeçava. E eu acho que a minha tendência muralista de pinturas grandes veio disso, porque eu era obrigado a fazer grandes. Sempre desenhei, sempre as pessoas achavam que eu tinha um talento. Naquele tempo falava assim, para ser engenheiro, arquiteto, ninguém falava em artista plástico, nunca, nem sabíamos o que era isso. Quando eu estava com os meus 13 anos, eu estudei o terceiro científico, e meu tio Erasmo, que gostava muito de arte e sabia que eu tinha talento, falou: você não quer aprender pintura com um professor? E eu fui estudar pintura com esse professor Bassi, um velhão assim, que tinha aquele tipo de pintor mesmo, usava boina, paleta, cachimbo. O ateliê era no sótão, tinha toda aquela magia, né, de uma criança estudando pintura. Mas eu comecei a pintar os quadros, aí quando eu terminava ele retocava tudo, né? Dava assim 3 toques de pincelado, o quadro ficava lindo, luminoso. E eu via que não era eu voltava para casa, toda a família elogiava, achava que eu era o próximo Picasso que ia aparecer. E eu sabia que não era eu que estava fazendo. Eu não aceitei isso, eu parei de estudar pintura. Eu pintei 6 quadros, parei e achei que nunca mais ia pintar na minha vida. Depois quando fui estudar jornalismo em Curitiba, que eu me formei na Universidade Católica do Paraná, na grade de jornalismo tinha História da Arte. E eu estudei com um professor maravilhoso, Carlo Barontini, que foi uma pessoa assim que me fez apaixonar pela pintura, né? Principalmente por Van Gogh. E aí eu comecei nas férias a fazer algumas pinturas, né? Eu tinha uma amiga que a gente se frequentava muito, que é a Denise Vasconcelos, e nós então resolvemos pintar juntos, né? Compramos tintas aí. E foi a Denise que me falou que tinha aqui em Campo Grande uma moça chamada Aline e a outra chamada Adelaide que estavam fazendo um movimento cultural em busca de pintores. E foi assim que eu conheci a Aline e isso praticamente selou meu destino na animação cultural, como um animador cultural e como artista, porque ela foi uma grande assim, incentivadora. Então, a gente percebeu que Mato Grosso estava muito aquém da expectativa de participar, né? De fazer parte de um núcleo cultural, artístico, do grande Brasil, que era litorâneo, né? E nossa proposta foi descentralizar a arte do litoral. A criação de Brasília já foi um movimento para botar o Brasil para dentro, né? E eu acho que nós fomos a primeira resposta do interior do Brasil, desse Brasil distante, longínquo, central. E a gente procurou fazer um trabalho criando a Associação Mato Grossense de Arte. Nós fizemos vamos dizer, um grande trabalho de projeção dos artistas locais no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro. E a AMA conseguiu fazer isso, mesmo sem nenhuma instituição forte atrás. Eu estava aqui procurando colocar Mato Grosso no mapa cultural do Brasil. E eu tinha, recentemente, na Bienal de 67, em São Paulo, veio para cá uma delegação com toda a pop art norte-americana. Ela falava do way of life dos americanos, do modo de viver. E eu fiquei pensando naquilo, falei,
mas como que é o nosso jeito de viver aqui em Mato Grosso? Como que a gente pode expressar isso para o Brasil e trazer um pouco desse jeito de ser mato-grossense, né? Na pop americana tinha muitos elementos, né? Indústria, rótulos, toda a propaganda, estava no auge o surgimento dos cartazes, dos símbolos. E eu falei, qual é o nosso maior símbolo? Aí estava aqui na minha cara, era o boi. Ainda mais quando eu era adolescente, os negócios todos aqui em Campo Grande rolavam em torno do boi. Então o boi era a fonte econômica, né? O boi é realmente, a nossa sociedade é uma sociedade que vem de uma construção ruralista, né? Essa vinda pelo Pantanal, o crescimento do gado no Pantanal, a estrada de ferro noroeste do Brasil, tudo girou sempre em torno do boi para trazer esse boi, fazer desse boi uma riqueza. E esse boi formou essa nossa sociedade. Então eu acho que a bovinocultura, ela tem influência de todas essas coisas. Nessa época, as universidades, logo no início de 70, né, estavam sendo fundadas duas universidades, né, a federal em Cuiabá e a estadual aqui, que depois vem a ser federal depois da divisão, né, do estado. E então eu tive assim também essa vivência com a universidade, vi toda a formação da universidade aqui, senti tudo naquela época, né, as dificuldades. Eu acabei indo trabalhar em Cuiabá, na universidade, e lá passamos 10 anos e fizemos um grande movimento artístico. Em 1972, Gabriel Novis Neves, então reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, nos convidou para ir fazer aquele mesmo trabalho que a gente fazia na AMA aqui em Campo Grande, transferir esse trabalho para Cuiabá sobre a égide da universidade, que aí teríamos mais facilidade. Nos deu espaço, nos deu verbas, pelo menos para trazer críticos de arte. A gente conquistou espaços, porque não tinha lugar para fazer exposições. Você veja que em 1970 ou 69, a gente trouxe para cá, para Campo Grande, 50 desenhos e guaches de Di Cavalcanti, uma obra raríssima. Abrimos a primeira galeria no Diário da Serra, que era ali na Afonso Pena, perto da Rua 14. Quem nos abrigou realmente como instituição no início foi a Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho por isso a importância que a universidade, quando ela se torna federal, ela se torna mais importante que uma universidade estadual, certamente. Isso para mim é uma conquista, talvez a melhor premiação da minha vida. Esse momento tem um significado muito forte para mim, porque é uma ressurreição, vamos dizer assim, de um momento de reconhecimento. É como um prêmio realmente, e eu me sinto muito honrado e agradecido.